Glória a Deus. Aleluia. Possa sentar, pegar as vossas Bíblias. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 9. Vamos ler só até o 10. Mas nós vamos caminhar um pouco, tá? Amém? Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel, capítulo 9. Amém? Todos acharam? Amém? Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, e filho de Zerón, filho de Becorates, e filho de Afias, e filho de um homem de Benjamim, varão aletado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se uma jumenta de Quis, pai de Saul, e pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma-se agora contigo um moço e leva-te e vai buscar a jumenta. E passou, pois, pela montanha de Efraim, e ali passou a terra de Salissa, e porém não as acharam. E depois passaram a terra de Saalim, e porém tampouco estava ali. E também passou a terra de Benjamim, porém tampouco se acharam. Vindo ele então à terra de Zuf, Esaú disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltamos para que porventura meu pai não deixe inquietar-se pelas jumentas, e se aflige por causa de nós. Porém ele disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, homem honrado em tudo quanto sucede. Assim, infalivelmente, vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao moço: eis que, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem, e que os pães do nosso alfarje já acabou, e presentes nenhum temos que levar ao homem de Deus que temos. E o moço tomou-se e respondeu a Saul, disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vidente, vamos ao vidente, porque profetas de hoje antigamente se chamava vidente. Glória a Deus. Só até aqui. Curva as cabeças, vamos orar ao Senhor e que Ele venha revelar e usar-me. Deus, eu te peço, Pai, tira, Pai, qualquer soberba, Pai, do meu coração, Pai, que eu seja direcionado por Ti cada palavra, Senhor Deus, que eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça neste lugar, Pai. Cada palavra direcionada, Pai, à sua igreja, que não seja de mim, Pai. Que os meus olhos sejam os do Senhor, Deus. Que a minha boca seja do Senhor, Pai. Me conduza, Espírito Santo. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus fala de Saul, né? Saul, a gente conhece Saul como um rei, que o fim dele não foi tão legal. Mas Saul foi um rei escolhido por Deus. O início de Saul foi um rei escolhido por Deus. No versículo 8, o povo pede um rei a Samuel. O povo pede um rei a Samuel. E Deus
perante a gente já pensa assim, Deus, muitas vezes a pessoa pode pensar, Deus quis se vingar no fim da trajetória de Saul, quando Deus fala, não, eu vou dar um rei a este povo, um rei cujos filhos deles vão ser levados para a guerra, que as filhas deles vão ser tomadas lá para ser concubina, né, para trabalhar no palácio, vão pagar tributo. Mas Deus ali estava já escolhendo, ele já tinha um rei, cujo ele já tinha escolhido Saul. Mas ele não estava sendo um Deus cruel, ele não estava castigando. É mesmo que Deus falasse hoje, se você tem uma bicicleta e você quer ter uma moto, você vai ter que pôr a gasolina, você vai ter que ter despesa. Deus estava falando para ele, ó, vocês vão ter que pagar tributo. Deus estava só direcionando o que tinha que fazer, mas o coração de Deus já estava com o rei para pôr naquele lugar, direcionado por ele, para conduzir aquele povo. Então Deus escolhe Saul. Deus escolhe Saul. Como na vida, para que a gente consiga algo, Deus sempre pede algo. O que acontece no caminho? Saul é igual qualquer um que está aqui. Saul é igual qualquer um que está aqui. Nós estamos nesse lugar, nós sobressaída, como Saul era belo, inteligente do ombro para cima, Saul era muito inteligente. Saul era muito inteligente. E Deus confia cada um que está aqui, porque Deus sabe a capacidade de cada um que está neste lugar. Deus sabe o potencial de cada um que está neste lugar. Nenhum que está neste lugar está enganado. Nenhum que saiu da sua casa e veio para este lugar, veio para direcionado errado. Deus já sabe o que tem para entregar para cada um. Mas só depende de nós, se nós vamos querer se posicionar e ser direcionado por Deus e entender o propósito de Deus. Porque Saul estava aqui, ele entendia o propósito de Deus. E no versículo 3 em diante, a gente vê que um jovem, quando ele perde a jumenta, no versículo 3, quando ele perde a jumenta, ele perdeu algo, para que ele conseguisse sair, mas aquilo já era todo um propósito de Deus, perder algo. A gente vai ter que se desapegar de alguém, a gente vai ter que se desapegar de alguma coisa, para que consiga algo adiante. Deus aqui, o que Deus fez? A jumenta se perdeu. Aparentemente, para quem tem uma empresa, não é que Deus vai tomar a sua empresa, Deus vai tomar o seu negócio, mas às vezes algo pode estar acontecendo que não é esperado. Pelo seu coração fala, eu estou passando por uma dificuldade, mas aquela dificuldade vai ser para glorificar o nome de Deus lá na frente. Só depende de nós sermos direcionados por Deus. Está passando na sua casa por uma dificuldade, está passando com a sua família por uma dificuldade. Não é que Deus não está no negócio, Deus está no propósito, Deus está no negócio. Mas nós temos que entender o propósito de Deus na nossa vida e ser guiado por Ele, ser conduzido por Ele. Se nós não entendermos o propósito de Deus, nós não vamos conseguir concluir os planos de Deus na nossa vida. E aqui a palavra de Deus fala que o seu pai, ele escolhe um jovem para caminhar com Saul. Um jovem. E esse jovem fez toda a diferença. Esse jovem fez toda a diferença. Hoje, quando a gente saímos para compartilhar algo, quando a gente temos que fazer algo, a pessoa que está do nosso lado, ela vai fazer toda a diferença. Ela vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque quando você está passando por uma dificuldade, você vai olhar só para a dificuldade. Você não vai olhar para o que Deus tem para fazer na sua vida. Quando Saul viu que ele estava cansado, tinha caminhado, e já estava passado por muitas tribos, e não tinha achado a jumenta. Já tinha andado por muitos lugares, e não tinha achado o que ele estava procurando. O que ele pensa? Vamos voltar para trás. Vamos voltar porque meu pai vai acabar afligindo por nós, e não pelo que nós perdemos. E o que o jovem fala? Não, tem um homem de Deus na cidade. Então que nós venhamos até o homem de Deus, e ele nos mostrará o caminho. Esse jovem fez a diferença. Se essa pessoa que está do nosso lado, às vezes quando nós estivermos desistindo, ela parar mais ligeiro do que nós não vamos concluir o propósito de Deus na nossa vida.
Nós nunca vamos conseguir chegar aonde os planos de Deus querem nos colocar. A pessoa que está do nosso lado, quem nós deseja compartilhar algo, os jovens que estão caminhando na caminhada, pessoas casadas, famílias, quem está caminhando do seu lado é quem vai te impulsionar a que os planos de Deus concluam. Esse jovem fez a diferença na vida de Saul. Esse jovem fez a diferença, porque ele falou, não, tem um homem de Deus. Ele tinha temor e profanava a mesma fé de Saul. Ele era crente em Deus também. Então, para que nós venhamos aprender a compartilhar e a caminhar com pessoas que seguem e postatam a mesma fé, pessoas que crêem no mesmo Deus e que andam por fé, porque se eu hoje andar por fé e pessoas do meu lado andar por visão, pessoas que estão do lado nosso andar por visão, pelo que vê, o propósito de Deus não vai se cumprir na nossa vida, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então, caminhar por fé é fazer, vamos até o homem de Deus, vamos. E Saul tenta desistir, no versículo 7, ele tenta desistir, quando ele vê que ele não tem mais nada, que antigamente para se apresentar diante do homem de Deus, tinha que ter algo, hoje também tem que ter algo, a gente vai fazer algo para Deus, a gente tem que se doar para Deus, a gente tem que ter algo, não tem nada, tem a melhor adoração. Quando foi apresentar Jesus, levaram pombas, entendeu? Então que nós venhamos também direcionado por Deus, quando nós formos se apresentar diante de Deus, nós tenhamos esse temor, ofereçamos aquilo que nós temos, se é o melhor glória a Deus, nós ofereçamos o glória a Deus para Deus, se é o melhor aleluia, se é o melhor louvor, se é a melhor oração, que nós venhamos dar o melhor, mas nós não vamos se apresentar de mãos vazias, com o coração vazio, com o espírito vago, nós venhamos se apresentar conectado em Deus, que Deus vai falar. E esse moço, quando Saul fala que não tem nada, o moço já se apresenta aqui, fala, não, eu tenho um quarto de um ciclo. Pessoas que andam do nosso lado, guiada por Deus, ela vai estar preparada para toda e qualquer situação. Ela vai estar preparada, porque Saul falou, não, nós já não temos nada no nosso aljava. Mas o moço que estava do lado, ele tinha. Não, eu tenho. Não desista. Pessoas que andam do nosso lado e andam por fé, ela vai olhar, não, você consegue. Você vence. Não aquele projeto que você tem no seu coração, que nós temos no nosso coração, se tiver pessoas fiéis do nosso lado a Deus, que creem em Deus, vai falar, não, isso não é demais para você. Não, isso não é demais para você. Pessoas que andam do nosso lado, pessoas que andam conosco, se ela anda por fé, aquela empresa que você quer abrir, aquele negócio que você quer apoiar, ela nunca vai falar, isso é demais para você, você tem que esforçar mais. Ela vai crer, ela vai estar do seu lado, você vai vencer. Você só precisa crer em Deus, e o Deus que nós serve é esse Deus da qual vai suprir, é o Deus da qual promete e cumpre, é o Deus da qual já preparou tudo lá na frente, para que essa empresa já prospere, para aquele negócio que você colocou, já está concretizado os seus projetos, para aquele problema que você tem já está resolvido, para aquela causa já está ganha. Esse é o Deus que nós servimos. Então nós temos que ser guiados por esse Deus, e pessoas que andam conosco têm que ser guiados por esse Deus. Nós temos que confiar nesse Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor Deus. Glória a Deus. E esse jovem, ele fez toda a diferença caminhando com Saul. Ele fez toda a diferença. E assim é na nossa vida. Às vezes a gente pensa lá no começo que Deus ficou triste por ter arrumado o povo não querer o governo de Deus e o povo querer um rei, mas não, Deus foi preparando tudo. Deus foi preparando tudo e as coisas foram acontecendo. E a gente vê aqui no versículo 16 que Deus já tinha conversado com Samuel, que Saul ia chegar naquele lugar, naquele horário,
e que ele era o próximo rei, ele era o rei da qual Deus tinha escolhido. Às vezes a gente sai de casa sem expectativa nenhuma. Às vezes a gente está em casa de manhã cedo, pensando, eu vou para o culto hoje à noite, vou para o culto. Ah, mas estou cheio de problemas, estou cheio de desafazeres, a minha mente está muito ocupada, estou com dívidas, eu vou para o culto. Assim Saul saiu para procurar uma jumenta, saiu sem esperança. Quanto mais ele andava, menos esperança ele tinha, mas ele tinha um jovem que estava do lado. Vamos, Saul. Seja o jovem de quem está do seu lado, seja o jovem daquela pessoa que está desistindo na sua casa, na sua família, seja o moço da qual Deus colocou no caminho de Saul, nos seus filhos, no seu casamento, na sua empresa. Seja esse moço da qual não desiste, da qual tem fé, da qual crê. E esse moço, ele fez a diferença. Hoje Deus fala para nós, a palavra de Deus fala que nós temos só que crer. Que nós temos que crer que a dificuldade que nós estamos passando vai ser para a glória de Deus de amanhã. Aquilo que nós perdemos hoje, ontem, é para que o nome de Deus seja glorificado amanhã. Que os planos de Deus são perfeitos para nós. Os planos de Deus são bons. E se nós temos um Deus que tem um plano bom, Ele não vai nos causar dano. Ele não vai nos direcionar para algo errado. Ele não vai nos direcionar para caminho errado. Os planos de Deus vão terminar tudo como os projetos dele, mas só tem uma pessoa que estrova os projetos de Deus na nossa vida, somos nós mesmos. Nós mesmos destrói os planos que Deus tem na nossa vida. Porque nós temos medo. E o medo, o amor, ele afasta o medo. Então que nós venhamos ter o amor, que o amor vai afastar o medo da nossa vida. O amor, ele vai vencer tudo e qualquer barreira na nossa história, tudo e qualquer obstáculo. Isso é o projeto de Deus na nossa vida. Amém? E quando Samuel viu Saul, lhe disse, eis aqui o homem a quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E chegou Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, peço-te que onde está a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul, disse, eu sou o vidente, sobe diante de mim, e o alto e come hoje comigo, e pela manhã eu te despedirei, tudo quanto está no teu coração, tu declararei. Aqui em 1 Samuel, versículo 20, capítulo 8, Deus fala para nós, descansa, se você veio afligido, veio preocupado, só descansa. Tudo que está no seu coração, Deus vai conceder. Todos os projetos da qual você tem empenhado diante de Deus, Deus vai conceder. Mas só depende de nós se nós vamos continuar no mesmo propósito. Deus nos guia passo a passo para que os projetos dele se cumpram na nossa vida. Mas se nós descansarmos no Senhor, os projetos vão se cumprir. Se nós sermos guiados por Deus, os projetos vão se cumprir. Todo o cenário já está montado para aquilo que você tem no seu coração, os planos que Deus colocou no seu coração, para se cumprir. Mas só depende de nós continuarmos. E aqui a palavra de Deus fala que Saul, ele ainda questiona, mas eu sou o menor. Eu sou o menor da tribo, eu sou o menor da minha casa. Da nossa tribo é a menor. Mas Deus não olha por tamanho, por estatura. Deus olha o coração, Deus olha o sentimento, Deus olha a alma, Deus olha o interior. Não importa a altura, o tamanho, importa o seu coração. Se o seu coração crê que Deus é
Deus, e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu e colocou no seu coração. Deus vai cumprir. Não importa que eu sou o menor da casa, não importa que eu não sei ler, não importa que eu não tenho muito estudo, eu não tenho faculdade, não importa que eu não tenho emprego, não importa nada, importa que Deus, hoje eu saí da minha casa e eu encontrei o que Deus tem para me entregar. É isso que importa. É isso que importa, que Saul saiu da sua casa para procurar uma jumenta, assim como nós saímos hoje de casa. Nós saímos hoje de casa, Deus colocou a palavra já no coração, que nós viemos hoje buscar algo do Senhor aqui, porque Deus tem para entregar. O dia todo passou e você está neste lugar. Se você passou o dia todo e você está nesse lugar, os planos de Deus estão se cumprindo na sua vida. Os planos de Deus estão se cumprindo na minha vida, na sua vida, porque foi direcionado por Deus para estar aqui. Todos nós somos guiados por Deus para estar neste lugar, adorando a Ele, e cremos nele, que Ele é o único e suficiente Salvador, e Ele é que nos prospera na saúde, no casamento, nos prospera na família, nos dá a paz que excede todo entendimento, nos dá a calma para o nosso coração. Ele só fala para a gente aquietar, para nós descansar no Senhor. No versículo 22, porém, Samuel tomou Saul ao seu moço e levantou a câmara e deu-lhe um lugar acima de todos os convidados, que era uns 30 homens. Às vezes você saiu sem esperança, mas Deus já tem um lugar de destaque para você. Às vezes nós saímos de casa sem expectativa nenhuma, mas Deus já tem um lugar de destaque para nós. Porque Ele é um Deus que tudo o que Ele quer é que o nome dEle seja glorificado. E que nós colocarmos no centro da vontade dEle, nós vamos ser um instrumento de Deus para que o nome de Deus seja glorificado. Saul saiu para encontrar uma jumenta. Estava próximo de ser o rei. Às vezes hoje você pode ter saído para vir para um culto. Está próximo da sua cura. Você pode ter saído para vir para o culto, a sua empresa, seus dons, as suas buscas, aquilo que você mais almeja, a sua vitória. Que Deus venha testificar no seu coração e o Espírito Santo venha tocar no seu coração que aquilo que você desejou, saiu de casa sem expectativa. Deus, entrega, Senhor, Espírito de Deus, testifica no coração dessa pessoa, Senhor. Testifica, Espírito de Deus, no coração dessa pessoa. Que nós venhamos ser guiados por Deus. Nós podemos sair do lugar sem nenhuma expectativa, mas se nós cremos em Deus, o nome de Deus vai ser glorificado. Quando Saul no versículo 27, disse ele, porém, exterminada, e descendo ele para a extremidade da cidade, disse a Samuel, dize ao moço que passa diante de nós, passou porém tu, espera agora e farei ouvir a palavra de Deus. Pessoas que andar do nosso lado também é obediente, porque esse moço poderia ter falado, rapaz, eu caminhei todo o tempo do seu lado, por que só agora você quer que eu saia? Não, e essa pessoa, ela entendeu o propósito de Deus. Então pessoas que andar do nosso lado tem que ser obediente, tem que obedecer o que o homem de Deus fala. O homem de Deus falou, disse para ele passar adiante. E ele passou. E ele entendeu. Então que nós venhamos entender o propósito de Deus e andar sempre lado a lado. Sempre buscando em Deus e com pessoas que queiram também vencer. Com pessoas que têm o mesmo projeto. Os propósitos de Deus são grandes, os projetos de Deus são grandes. E a nossa maior conquista está no céu. A nossa maior conquista, o projeto de Deus começou lá na cruz e vai terminar quando as trombetas tocar e nós subirmos. Essas pessoas que andam do nosso lado vai fazer a diferença, porque já faz muito tempo que falou que Jesus voltava, e essa pessoa pode às vezes estar pensando, não vem mais, não precisamos mais orar mais, nós não precisamos mais buscar mais, nós não precisamos que agora nós possamos viver tranquilo. Então essas pessoas vão fazer a diferença também do nosso lado, porque os planos de Deus para se cumprir na nossa vida, a nossa viagem, nossa passagem aqui é
passageira. Nós estamos aqui para se encontrar todos na nova Canaã, lá no céu, onde os muros são de ouro, de jaspe, e que nós venhamos encontrar o maior do Supremo, do sacerdote, o Deus Todo-Poderoso, o Jesus que está nos esperando, que todos nós venhamos buscar em Deus a força, e nós venhamos estar sempre guiados por Ele, e nós venhamos sair de casa, mas sim crendo, que cada dia que nós estarmos nesse lugar, é um passo para nós estarmos na eternidade com Jesus. Cada passo que nós saímos de casa, é um passo para nós estarmos próximos de Jesus, e nós vamos conquistar o que Deus tem. E no capítulo 10, versículo 1, então tomou Samuel um vaso de azeite, lhe derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse, porventura te não ter ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade. Deus hoje nos fala, não importa o jeito que nós saímos de casa, não importa às vezes as expectativas que nós saímos de casa, mas quando nós crermos, o Espírito de Deus vai nos ungir, o Espírito Santo nos unge, e você vai conquistar aquilo que Deus tem, os propósitos de Deus vai se cumprir na sua vida. O projeto de Deus é que todos sejam salvos, o projeto de Deus é que nós todos cremos e sejamos salvos. Aqui Saul saiu para procurar uma jumenta, e no capítulo 10 ele já era um rei. Às vezes nós saímos de casa sem expectativa nenhuma, mas quando nós chegamos aqui, Deus fala, não, você é príncipe, você é princesa, levanta os olhos, olha para cima, você tem sonho, vou realizar seu sonho, olha para mim, eu creio em você. Deus crê em nós, Deus sabe que nós conseguimos. A palavra de Deus fala que Deus não coloca um fardo maior do que nós possamos carregar. O fardo, ele é a quantia certa. Moisés, quando ele estava conduzindo aquele povo, era a quantia certa. Saul, quando conduziu aquele povo, era a quantia certa. E os profetas também, quando foram buscar, era a quantia certa. Deus não dá fardo maior para ninguém. Que nós venhamos carregar aquilo que Deus colocou nos nossos ombros. Que nós venhamos ser os ombros de Deus aqui na terra, para conduzir os projetos dele. Que Deus está precisando de ombros. Que nós venhamos ser os ombros de Deus neste lugar. Que a nossa fé venha a ser firme fundamento nas coisas que não se vê. E nós vamos esperar, crer no Deus Todo-Poderoso. É isso que eu te peço, Senhor Deus, e te agradeço, Pai. Guia-nos, Pai, todos os dias, em nome de Jesus, Pai.